Faz tempinho, né, gente? Você vê só, de repente um vídeo eu termino com até a próxima semana, a gente se vê numa próxima, de repente eu demoro um ano pra lançar outro vídeo. Eu acho que eu deveria mudar o fundo do canal que diz vídeo novo toda semana. Eu acho, porque de repente eu pulei de uma semana pra um ano. Acontece, muita coisa aconteceu nesse meio tempo, muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Me fudi muito? Muitas vezes. Deu muita coisa certa? Também. A gente vai se focar no quê? De que agora, a partir de agora, eu voltei, dessa vez, para gravar vídeo. Ah, vai voltar semanalmente? Não posso dizer que sim. Infelizmente, não vai ser algo que eu vou poder dizer que sim. Como vocês estão vendo, algumas coisas mudaram, como por exemplo, estamos sem as luzes coloridas. Também agora temos um microfone, não mais uma lapela defeituosa. E eu tô me sentindo incrível. Eu acho que era isso que faltava em todos os outros vídeos. Era um microfone que faltava, que eu tô me sentindo. E hoje, como esse canal, ele sempre... Isso foi a minha colinha, isso foi eu pegando minha cola, tá? Como o meu canal, ele sempre foi muito pra trazer coisas sobre cultura pop, etc., não seria diferente a minha volta, seria? Não seria. Então, dessa vez, eu vou voltar com um assunto que eu amo muito, que está sempre no meu coração, que é Life is Strange, que é um dos meus jogos, não sei como jogar novamente, que é um dos meus jogos preferidos e que recentemente foi confirmado que terá uma série live action. E como o que eu mais gosto de fazer na minha vida é inventar história pra minha cabeça, eu criei uma lista com os personagens principais do jogo, aonde eu vou elencar, foi chique essa, né? Nem parece que eu faço teatro, alguns atores de Hollywood que eu acho que combinariam, não necessariamente de Hollywood, mas que eu acho que combinariam com o papel e uma visão mais possível, tá? Então eu vou deixar nossas ícones Max e Chloe para o final e eu vou falando dos outros personagens, tá bom? E antes que eu esqueça, vem comigo. Caralho, esse momento, ó, todo mundo arrepiando nesse momento, porque significa que eu tô de volta. Então vamos lá, aqui estamos com a minha colinha, como vocês podem ver, porque uma coisa que não mudou é a minha falta de memória. A gente vai começar, como eu vou deixar a Max e a Chloe por último, porque são as rainhas dessa série, a gente vai começar pelo mais sem graça. A gente vai começar pelo Warren, que eu coloquei duas opções pro Warren. O Warren, no jogo, ele é o quê? Ele é o melhor amigo da Max, que tem um crush na Max, porque a Max é incrível, ela é nerd, ele também é nerd. Logo, ele olha e ele fala, a gente pode ser algo. Só que, infelizmente, só ele olha assim pra essa relação. Talvez a Max olhe, talvez, mas a gente só vai falar do primeiro capítulo aqui. Então, importante avisar, mais pra frente terão outros personagens que eu falarei coisas tipo, ah, ele é muito bonzinho e ele é um tremendo de um filho da puta durante o jogo. Vocês finjam que ele é bonzinho pra não dar spoiler, entendeu? Quero todo mundo comportado nesse comentário. Vai ter 3 pessoas comentando, mas eu quero essas 3 pessoas extremamente educadas. O Warren, eu coloquei pra ele 2 atores que eu acho que passam essa vibe de melhor amigo, nerd, bonitinho, fofinho, que é um pouco destrambelhado, que não sabe muito bem o que tá fazendo. E esses 2 atores são o Anthony Turpel, que fez o Felix em Love, Victor, porque ele já tem esse ar meio de melhor amigo, tanto que lá ele fazia o melhor amigo do protagonista, que é o Victor. E ele tem essa coisa de se apaixonar pela garota popular, etc. Algo que a gente não algo que a gente não veria no Warren, porque o Warren ele se apaixona pela Max, que não é nada popular, etc. Então eu acho que seria interessante ver o Anthony Turpel fazendo algo que ele já faz bem, que é esse melhor amigo bobalhão, mas ao mesmo tempo de uma forma nova. E eu também coloquei o Tel Graham, que ele fez o... acho que é Dane, de Fate, a série das Winx. Aonde lá ele fazia um personagem que eu não entendo o propósito desse personagem até hoje. Eu acho ele um ator muito bom, pelo que eu lembro da série, eu assisti a primeira temporada só. Eu acho que ele era um ator muito bom, ele era um ator muito competente. Então eu acho que... e eu gostei dele. Eu queria ver ele em outra coisa. E é isso, vamos para o próximo. Depois temos a Victoria. A Victoria, ela é como se fosse a menina má da escola.
ela tá muito envolvida com todos os problemas do Nathan, porque ela isso nunca fica muito claro, mas ela tem uma relação muito próxima com o Nathan. A gente não sabe se eles são melhores amigos, se ela tem um interesse romântico nele, mas eles são muito próximos e ela faz de tudo pelo Nathan, mas ao mesmo tempo ela é muito aquela pessoa que ela quer tudo pra ela quer ser a melhor em tudo. E eu acho que quem ficaria como uma... Eu esqueci o nome dela, peraí só um minutinho. E eu acho que quem seria uma excelente Victoria, além de só a aparência, que ela é igualzinha a personagem do jogo, é a Isabel May, conhecida por Alexa e Kate. Ela faz a Kate. E ela também vai fazer o filme novo de Pânico, onde ela vai ser a filha da Sydney. São séries muito... Não, séries não. São projetos muito diferentes, porque ela é uma atriz muito versátil. E eu acho que ela é uma atriz que combinaria muito com a Victoria. Ela tem uma essência de drama e de comédia muito bom. Eu acho que a Victoria, ela tem esse negócio de ela ser uma personagem fácil de se zoar, por ela ser extremamente estereotipada, etc. Ao mesmo tempo que eu acho que ela tem uma carga dramática muito interessante, principalmente com um rolê envolvendo ela e a Kate, que eu já vou falar mais pra frente. Então eu acho que seria muito interessante da gente ver a Isabel May dessa forma, mas em Alexa e Kate ela fez uma personagem muito pra cima, ela era muito feliz, ao mesmo tempo que ela tinha problemas com ansiedade, ela conseguia fazer isso de uma forma muito leve. Então eu acho que seria interessante a gente ver ela fazendo a Victoria de uma forma mais densa. De próximo temos a Kate, que é uma amiga da Max, ao mesmo tempo que ela não é. O que acontece com a Kate? Ela e a Max são amigas, mas a Kate não é meio que amiga de ninguém. Porque a Kate, ela tá passando por uma fase no jogo em que ela tá sofrendo bullying de todo mundo, por causa que ela é uma cristã muito fervorosa. Em alguns acontecimentos do jogo, que eu não vou poder detalhar muito, ela começa a sofrer bullying por um vídeo íntimo dela que vaza. Então ela começa a sofrer muito bullying. Quem inicia muito desse bullying é a Victoria. Então a gente tem uma relação muito conturbada. A Kate, ela é uma personagem que ela passa por 1000 coisas em um capítulo do jogo. Então ela é uma personagem muito complexa. E tem uma atriz que eu gosto muito, que eu acho que elas têm chance de serem um pouco parecidas, assim, se for bem feito, que é a Sadie Stanley, que ela fez a segunda temporada de Cruel Summer. A segunda temporada de Cruel Summer não é boa? Não é boa. Mas a atriz, ela era muito boa. Ela conseguia fazer o papel de sonsa certinho e ela conseguia ter uma carga dramática muito boa quando era preciso. O problema é que a temporada em si era um fiasco, mas isso já tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui em cima. Ela era uma atriz muito competente, eu acho que ela conseguiria passar a verdade da Kate de uma forma muito verdadeira, mas ela conseguiria passar todo esse complexo que a Kate passa, e é isso. Próximo temos o Nathan, que ele é o demônio. Esse homem, ele te irrita do começo ao fim desse jogo. E quando sai a DLC não, quando sai a prequel, que eu adoro falar dessa forma, vocês que acompanham o canal já sabem que eu tenho um problema com essa palavra, eu adoro falar de uma forma estranha. Mas quando sai o prequel de Life is Strange, que é o Life is Strange Before the Storm, a gente conhece um pouco mais do Nathan e a gente vê que ele nem sempre foi essa pessoa ruim. O que só torna ele um Life is Strange pior, porque a gente vê que tudo que ele passava, ele fez os outros passar. O Nathan, ele vai ser, além do demônio, ele vai ser o típico garoto de... Eles estão na faculdade, mas ele vai ser tipo aquele garoto jogador de futebol, que ele não tá nem aí pra ninguém. Inclusive eu não sei se ele joga futebol. Eu sei que ele tem uma jaqueta de time de esporte, mas eu não sei se ele joga futebol. Eu tô falando que ele joga futebol por puro estereótipo, tá bom? Mas ele é esse tipo de garoto que ele não tá nem aí, que ele é o fodão mesmo. Ele basicamente, a trama gira um pouco em torno dele, porque Life is Strange começa quando a Max vê a Chloe sendo baleada no banheiro da escola e assim ela descobre que ela tem os poderes de voltar no tempo. Quem baleia a Chloe no banheiro da escola é quem? O Nathan. Dito isso, ele tem que ser um ator muito bom e que eu pensei, assim, um ator, quem poderia fazer? E eu pensei eu não sei falar o sobrenome dele, e eu pensei no Mason Dye, que fez, não sei se vocês conhecem, um tal de Stranger Things. Ele é o Jason em Stranger Things, que é basicamente o mesmo papel. Mas além disso, ele também fez o Garrett em Teen Wolf, que é exatamente o mesmo papel. Então,
Eu acho que seria interessante a gente colocar nele personagem que ao mesmo tempo que é muito parecido com o que ele já fez anteriormente, mas ao mesmo tempo é um pouco diferente, porque o Nathan ele tem uma carga dramática em relação aos pais, etc, que eu acho muito interessante de ser assistida, que é algo muito profundo de ser feito, e até onde eu lembro dos papéis do Mason, ele não teve personagens tão complexos, eram personagens que eles eram babacas, eles tinham lá sua importância na trama, durante o tempo que eles apareciam, mas ele era muito pouco explorado, eu acho que os personagens dele eram muito rasos. E eu acho que, tadinho, ele merece um personagem mais desenvolvido, um personagem um pouco mais complexo. Então, tô colocando ele aqui pra, né, dar uma chance pro menino, tadinho. Agora, pra gente finalizar o núcleo adolescente, eu vou colocar ela sim, porque eu acho que ela merece uns flashbacks durante a temporada. Eu acho que seria muito interessante a gente ter flashbacks com ela durante a temporada, que é o motivo do jogo acontecer, basicamente, além da Max. Rachel Amber. Porque a Rachel, ela é... Eu não sei dizer se ela era namorada da Chloe, o que ela era da... Ela era uma amiga muito próxima, elas tinham um paranauê doido entre elas, que só elas entendiam. E elas tinham esse sonho de fugir da cidade juntas. Só que a Rachel também, ela era uma pessoa muito complexada. Ela era uma pessoa que ela tinha caso com 50 pessoas diferentes. Pra 50 ela falava que queria fugir da cidade junto. Acontece, quem nunca errou, né? Então, a Rachel ela é uma personagem que no Before the Storm ela me irrita muito. Mas ela é uma personagem que ela tem muitas camadas. Além de ser uma filha da puta, ela também tem outras camadas em que ela era, de certa forma, uma boa amiga pra Chloe em alguns momentos. Não, ela não era uma boa amiga pra Chloe, não. Acabei de parar pra pensar nisso, ela não era, não. Mas quem que eu acho que se parece muito com Rachel e faz um excelente trabalho assim atuando? E eu pensei nela, Christine Frosset, que pra você que não conhece, fez Alaska Young na série de Quem é Você, Alaska. E simplesmente essa mulher, ela arrasa na atuação, ela é fenomenal. E eu acho que ela seria uma excelente Rachel Amber, até porque ela também já fez uma menina popular e meio maldosinha em Sierra Burgess is a Loser, onde o filme em si é uma desgraça, porém, ela tá arrasando lá. Agora, indo pro núcleo adulto, temos a Joyce. Joyce, também conhecida como a mãe de Chloe. A Joyce, ela passa durante o jogo por alguns bocados. Porque o jogo começa, ela já perdeu o marido. A filha dela é uma filha muito rebelde, a gente vai falar da Chloe mais pra frente. A Chloe é uma adolescente muito rebelde, então a Joyce, além de ter que ser mãe solo, por mais que ela tenha casado de novo com o David, que eu vou falar mais pra frente também, ela é uma mãe solo, então ela tem que trabalhar e cuidar da Chloe ao mesmo tempo em que a Chloe não é uma filha fácil de se lidar, minha personagem preferida, mas sejamos honestos, ela é o cão com a mãe. Então eu pensei numa atriz que lembrasse a Joyce, porém ao mesmo tempo fosse uma boa atriz. E eu pensei na Jessica Capshaw, que fez Grey's Anatomy. Ela fez Arizona em Grey's Anatomy e ela é uma atriz que ela transmite muito o que ela tá sentindo. Então eu acho que ela era uma boa escolha. Além disso, vamos para o David, que é o padrasto da Chloe, e ele é muito esquisito, porque ele é um ex-militar, então ele tem aquele ar todo durão, ao mesmo tempo que ele não respeita a privacidade das pessoas, então ele quer colocar câmera de segurança em todo lugar, na universidade, ele quer colocar na casa da Chloe, então ele é um pouco obcecado com segurança, etc, de uma forma não saudável. E além disso, por outro lado, ele é uma pessoa que ele demonstra, assim, muito zelo pela Chloe, ele demonstra, assim, que ele ama muito a Joyce, que a Joyce é a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Então não dá pra se duvidar do amor do David. Mas quem eu acho que poderia fazer um excelente David é o Emilio Ventimiglia. Não sei falar o sobrenome. Ele fez tanto o Jess em Gilmore Girls quanto o Jack em This Is Us. E ele é um ator muito completo, ele é muito fenomenal. Então, eu não tenho o menor medo de jogar o David pra ele e ele conseguir me entregar uma pepita de ouro, porque esse homem, ele é talentosíssimo. Mark Jefferson, que é o professor da universidade, e o Mark Jefferson ele vai ter na série, no jogo, um papel muito de tentar incentivar a Max a levar a profissão dela mais a sério, a se levar mais a sério e acreditar mais em si mesma. E durante o jogo a gente vai conhecer um lado dele que é muito interessante de ser analisado. Eu escolhi duas pessoas, uma é puramente porque eu sou fã de Pretty Little Liars, que é o Ian Harding, que eu acho que ia ser muito interessante
de ver esse homem repetindo a dose de fazer um professor. Só quero falar isso. Mas outro que eu acho que ele tem lá o seu ar de galanteador é o Luke Cook, que ele fez o Lucifer em Sabrina. E ele é um homem bastante atraente, ao mesmo tempo em que ele tem lá o seu arzinho, que eu não vou falar mais. Eu vou deixar aqui. Mas eu acho que se eu tivesse escolher um, eu ia escolher o Ian Harding, só porque eu sou fã de Pretty Little Liars. Temos o diretor Wells, que é o diretor da universidade, que durante o jogo e a série ele tem... A série não, porque a série pode mudar tudo e eu ficar puto e fazer um vídeo de 5 horas só falando mal, como eu já fiz em Elite aqui. Não foram 5 horas, foram 30 minutos falando puramente mal da 7ª temporada de Elite. Clica aqui em cima. Inclusive, não vai ter crítica da última temporada de Elite, porque já se passou o tempo que deveria ter feito. E também porque não vale a pena, sejamos sinceros. Mas, o diretor Wells, ele tem no jogo a função muito de ser o diretor, né? Mas ele traz algumas respostas de alguns mistérios que a gente tá investigando durante o jogo. E, ao mesmo tempo, ele tem meio que essa função de mostrar como a família do Nathan é muito corrupta e como eles mandam na cidade só por terem dinheiro e serem extremamente privilegiados. Então eu acho que o diretor Wells, ele teria que ser um ator com muito pulso firme. E eu escolhi o Jefferson Wright, que ele fez Jogos Vorazes, a franquia, ele fez o Em Chamas e as Duas Partes de Esperança. Ele faz o Beat, mas o Jefferson Wright, ele é um ator muito bom. Temos o Frank, que eu escolhi. O Frank, ele é o quê? Ele é o dealer, ele é o traficante da Chloe, e ele acaba tendo um caso com a Rachel. Então ele e a Chloe não se dão muito bem, meio que por causa da Rachel, e também porque a Chloe tá devendo o Frank de algumas coisinhas que ela comprou dele. Então o Frank, ele é meio puto com a Chloe por causa disso. Ele tem um cachorro muito fofo, que é o Pompidou. Eu pensei em alguém um pouco mais velho do que os outros atores, já que ele é um adulto, ele não é mais... Ele não tá naquela faixa etária de 18 a 20 e tantos anos, ele já tá lá pra perto dos seus 30 e poucos. Então eu escolhi um ator que ele é um pouco mais velho, que é o Max Triot. Mas ele fez Bates Motel, ele fazia o irmão do Norman Bates. E ele é um ator muito competente, que eu acho que ele teria uma dinâmica interessante, tanto com a Christine Frosset, que fez a Rachel. Eu já tô, ó, que eu escolhi pra fazer a Rachel, quanto com a atriz que eu escolhi pra fazer a Chloe. Eu acho que ele seria um ator que ele mostra muito dinamismo, ele mostra muita química com as pessoas que ele grava. Então eu acho que seria interessante ver ele como Frank. Além disso, também temos o William, que o William é o pai da Chloe, que já faleceu. A gente começa a série, o pai dela já está morto. Porém, durante a série, como isso é algo que afeta muito a Chloe, vai aparecer alguns flashbacks durante o jogo. A gente tem um momento grande de flashback com o William, que o William ele tem bastante foco durante o jogo em alguns momentos. A gente tinha que escalar um ator para isso. Então, eu pensei quem poderia fazer isso. E eu escolhi o Cam Gigandet. Não sei o sobrenome dele. Esse sobrenome que tá aqui na tela, Gigandet, acho. Que ele fez em DLC, por exemplo, ele fez o Volchok, que é o que eu assisti que tem ele. E ele também fez um filme muito ruim, mas muito bom ao mesmo tempo, com a Blair de Gossip Girl, que é The Roommate, acho que é colega de quarto. Ele é um ator muito versátil, e eu acho que seria interessante, porque a gente normalmente... Ele também fez Crepúsculo, ele fez Crepúsculo também. A gente já viu ele, papéis em que ele era normalmente o pai romântico, em que ele era o galanzinho, etc. Eu acho que seria interessante a gente subverter. Ele tá um pouco desaparecido de filmes, etc. Pelo menos eu não vi mais nada dele. E eu acho que seria interessante ver ele num papel um pouco mais adulto, um pouco mais sério do que o que normalmente ele faz. E pra fechar a lista dos adultos, a gente vai ter a Michelle Grant, que é a professora que ela bate muito de frente com o David. No jogo ela não tem tanta importância assim, mas eu acho que pra série seria interessante a gente ter essa pessoa que ela bate mais de frente com o Frank. O Frank não, com o David. Porque no jogo a gente acaba tendo só a Max e a Chloe batendo de frente com o David. E eu acho que seria interessante a gente ter um adulto também batendo de frente com o David. E eu acho que seria interessante a Michelle Grant já entrar com esse papel, porque no jogo ela tem meio que esse propósito no começo. Porque ela tem um abaixo-assinado, o grande abaixo-assinado da senhora Grant, porque... Esse jogo inteiro, as mulheres só aparecem por causa dessa porra desse abaixo-assinado. Que é pra ficar contra o David na ideia dele de colocar câmera de segurança e privatizar a faculdade, a universidade, não lembro o que era. Então, eu pensei
como ela possivelmente vai ter mais aparição, ela vai ser mais importante, eu coloquei que a Rita, que ela fez Good Girls, que ela era fenomenal nessa série. Ela tem uma carga dramática muito boa, ela é muito boa com comédia. Então eu acho que independente do que eles fossem desenvolver nas Michelle Grant, seria muito interessante a gente ver essa atriz, porque ela é maravilhosa. Temos para Max e Chloe. Eu vou falar de Chloe primeiro e vamos deixar Max, que é a nossa protagonista, e eu tenho 3 escolhas para Max, para o final. A Chloe, eu pensei muito, porque a Chloe ela é a melhor amiga rebelde da Max, ela meio que, como eu disse, a série e o jogo começam com a Chloe morrendo, então a Max volta no tempo, porque ela descobre que ela tem esse poder por causa que ela vai tentar impedir a Chloe sendo assassinada. Ela volta no tempo quando a Chloe morre. Então a gente tem essa relação da Chloe com a Rachel também. A Chloe é uma personagem muito complexa, ela tem muitas camadas, talvez ela seja a personagem com mais camadas desse jogo. E eu pensei em qual atriz jovem poderia fazer esse papel. Eu li uma que está sendo muito comentada pelo Twitter, que fez Yellow Jackets. E eu acho que ela seria fenomenal no trabalho, que é a Sophie Thatcher, que eu não vou lembrar o nome da personagem dela em Yellow Jackets, eu peço perdão, mas o trabalho dela é muito bom e eu acho que ela arrasaria como Chloe. E eu acho que ela teria química com as 3 que eu escolhi pra Max. Então vamos lá falar dela, da protagonista, da dona desse jogo, que é Max Caulfield, que ela é uma personagem muito interessante porque ela tem que ter o seu lado sonso, porque a Max ela é sonsa, gente. Peço perdão, amo a Max de paixão, mas a Max é sonsa em alguns momentos. Mas ao mesmo tempo tem que ser uma sonsice que te cative, sabe? Pra você não ficar... Ai. Então, eu pensei em 3 pessoas que poderiam fazer isso. Emma Myers, que vocês conhecem de Wandinha, que ela faz a Enid em Wandinha. Não assisti Wandinha porque eu não gostei, então eu não vou poder falar muito do trabalho dela. E ela é uma atriz, até onde eu vi, foram poucas cenas, muito boa, muito competente. Eu acho que de aparência ela lembra bastante a Max. Eu também escolhi a Megan Surrey, que fez Never Have I Ever. Ela fez a Anissa, que é uma personagem que eu gostava muito. Eu sei que ela não tem lá muitos fãs, mas eu gostava muito da Anissa. E eu acho que ela é uma atriz muito boa. Ela consegue fazer uma sonsa como ninguém, mas é uma sonsa que cativa. E é disso que a gente precisa pra Max. Uma sonsa que cativa. E eu acho que ela bate muito a vibe com o resto do elenco. E eu acho que ela teria uma química legal com a Sophie Thatcher. E pra finalizar, eu escolhi a Rowan Blanchard, que fez Crush, Um Amor Colorido, e também fez Garota Conhece o Mundo. Que, assim, eu acho que de aparência ela combina muito. Eu acho que ela é uma atriz que ela faz seus papéis sonsos, como, por exemplo, a Riley ou a menina do Crush, que eu não vou lembrar o nome. Faz muito bem esse papel. Ela faz uma nerd muito divertida, mas eu nunca vi ela no papel de drama. Então eu não vou poder apostar todas as minhas fichas nela, porque a Max também tem seus momentos lá de drama. Mas eu acho ela uma opção muito interessante. Então eu deixei essas 3 opções, deixei tanto a Emma Myers, que eu sei que provavelmente é a preferida de todo mundo, porque absolutamente todo mundo ama essa menina. Temos a Megan Surrey, que é a minha opção preferida. E temos uma terceira opção, que é a Rowan Blanchard, que eu gosto muito. Eu sei que muita gente gosta também. Então eu pus aqui. E é isso. O que vocês acham? Quais são as suas apostas? O que vocês acharam do elenco? Mudariam alguma coisa? Mudariam muitas coisas? Não mudariam nada? Me diz aí nos comentários. Eu estou falando tal qual um apresentador de jornal, de TV. Eu senti falta de gravar vídeos pra vocês, vou ser bem sincero. Eu acho que a gente tem uma dinâmica muito legal. Eu tava um pouco nos últimos tempos com muito pouco ânimo pra gravar. Eu não tava pensando em assuntos bons que valessem a pena serem gravados, sabe? Mas depois de muita gente, meus amigos, insistirem, então... Beijo, gente, por insistir, minha família também. Beijo pra vocês, por todos vocês insistirem pra eu voltar. Pessoas que assistem o canal e também estavam torcendo pra eu voltar. Muito obrigado também por mandarem mensagem no meu Instagram. Eu voltei. Então, compartilhem o vídeo, por favor. Deem like, se inscrevam. Me sigam nas minhas redes sociais aqui embaixo. E é isso. Muito obrigado. E eu vejo vocês em algum momento. Eu não vou falar semana que vem, não vou falar daqui a 2 semanas. Porque, vindo de mim, eu sei que eu não sou a pessoa mais confiável do mundo. Então, em algum momento eu vou gravar outro vídeo de novo, tá bom? Que, se der tudo certo, será logo mais, tá bom? E é isso. Beijo e tchau!